Senhor, obrigado por estarmos na Tua presença, na Tua casa nessa noite, e estamos aqui para ouvir Tua voz. Abençoe enquanto estamos aqui, Senhor Deus. Leve, Senhor Deus, a gente a contemplar a Tua glória na beleza daquilo que o Senhor ministra às nossas vidas, aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que eu não seja de forma alguma nenhum tipo de empecilho, ó Pai, mas que no fluir na direção do Espírito Santo eu comunique, ó Pai, eu seja o instrumento nas Tuas mãos. E que o Espírito, Pai, ministre individualmente e no coletivo aquilo que o Senhor tem, a sua linda e amada igreja. Assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mês de março, nós então transitamos nesses domingos, falando sobre missões mundiais, dentro dessa campanha que trouxe como tema, vamos completar a missão, visando essa consciência da qual deve fazer parte do nosso ser, do nosso coração, sobre a parte que a gente tem com essa missão que Jesus nos deixou, esse compromisso que deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada. E hoje, irmãos, finalizando esse tempo, nós vamos falar sobre envolvimento. Envolvimento. Nós já passamos perto dele, ou de alguma forma, em algumas expressões dele nos últimos domingos, mas hoje vamos falar de uma forma mais direta. Envolvimento com o quê? Ou envolvimento com quem? E a minha colocação aqui é envolvimento com Deus, envolvimento com Jesus, envolvimento com o Espírito Santo, envolvimento com missões. Pastor, 4 compromissos de envolvimento, então? Eu diria o seguinte, não, 1 compromisso de envolvimento. Porque algo do qual não deve sair da nossa mente é a compreensão de que se trata de um compromisso só. Às vezes, de uma forma equivocada, a gente pormenoriza, a gente separa coisas que não deveriam ser separadas porque não estão separadas. Não existe eu ser comprometido totalmente com Deus e não ser comprometido com missões. Porque, como já dissemos aqui hoje nessa noite, nosso Deus é um Deus de missões. Missões têm a ver com o coração de Deus. Então, se de alguma forma eu consigo experimentar ou até achar que esses compromissos eles são separados e eu de alguma forma estou num deles e no outro não, a bem da verdade e chamada aqui de um alerta para nós, é que eu posso sim estar com sérios problemas de compreensão e de entendimento. E talvez você ache que possa estar comprometido com Jesus, mas na verdade não esteja tanto, porque missões envolve o todo do qual a Trindade é. E se dissemos que somos totalmente envolvidos com as expressões de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas missões não pulsam no nosso coração, na verdade esse é um indicador do qual nós devemos nos atentar e pensar e prestar atenção, sim. E paralelamente, nessa noite também nós vamos falar curiosamente sobre adoração. Nós passamos aqui, mês de novembro, refletindo sobre adoração, mas hoje esse olhar e essa volta à adoração tem a ver com esse assunto de missões. E por que a gente vai falar sobre adoração? A gente vai falar sobre adoração porque tanto envolvimento quanto adoração, elas têm algo em comum, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a caminhada conjunta, com a vida compartilhada com Deus, não é? Porque, por exemplo, para você dizer que você é envolvido com alguém, isso significa que você passa tempo com aquela pessoa. Isso significa que você dedica energia e atenção àquela pessoa. O que faz de você envolvido com alguém é quando você tem de fato um compromisso, do qual envolve o teu tempo, a tua energia, os teus recursos de vida. Isso tem a ver com envolvimento. E a adoração também. A gente classifica muito a adoração como um encontro, um momento do qual a gente faz algumas coisas, mas essa é uma compreensão muito limitada, que nos tira o foco da onde e do que realmente a adoração é e deve ser nas nossas vidas. A adoração tem a ver com essa contemplação, essa rendição, essa prostração, esse quebrantamento que nos transforma. Porque se essas coisas não acontecem, na verdade não foi adoração. Então, envolvimento e adoração tem a ver com essa participação, essa presença, essa caminhada na vida. E nós vamos olhar e prestar atenção a isso nessa noite.
Quero chamar aqui, nessa introdução, um destaque importante para todos nós aqui nessa noite, pensar que Deus, Ele quer nos envolver. Deus, Ele quer que nós sejamos envolvidos. Deus, Ele quer que nós sejamos envolvidos com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo, com missões. Deus também quer que nós sejamos, sim, seus adoradores, verdadeiros adoradores. E essas coisas, então, estão intimamente ligadas. E por que Ele quer nos envolvidos? Por que Ele nos quer como verdadeiros adoradores, junto com Ele o tempo todo? Porque Ele nos ama. O amor de Deus nos estabelece nesse alvo, nesse propósito de estar envolvido com Ele. Porque você só quer alguém perto da sua vida, você só quer alguém envolvido com a sua vida, alguém que você ama. E pensando aqui nessa conotação, nesse significado de Deus ligado à adoração, tem tudo a ver com esse convívio também, com essa caminhada, com essa partilha. Então eu quero chamar a atenção, por exemplo, para o Éden. A gente precisa prestar atenção, a gente precisa conhecer esse Deus, porque faz parte do estar envolvido com Deus, exatamente o conhecer Deus, o entender quem Deus é. E vamos olhar lá no Éden. Deus criou o homem, Deus deu uma instrução para o homem, e o homem desobedeceu. Às vezes erroneamente, a gente trata essa desobediência como algo assim, do tipo, Deus foi lá, o homem foi lá e errou. Ele errou. Mas não foi uma falha, uma simples falha, porque é típico da nossa natureza pecaminosa, limitada, pequena, reduzir as falhas. Mas quando nós falamos de um Deus santo, quando falamos do nível maior, inconcebível de santidade, foi uma traição que o homem fez com Deus. E o que Deus fez diante dessa traição do homem? Repare, olha como os homens são. Muitas vezes nós amamos alguém, nós nos envolvemos com alguém, nós dedicamos tempo, energia, vínculo, a caminhada, a partilha de vida com pessoas, criamos grandes laços, grandes amizades, e no dado dia aquela pessoa vem e nos trai. E o que tantas vezes o homem faz? O homem rompe com essa pessoa, o homem desiste dessa pessoa, o homem extermina essa pessoa, o homem diz, não há perdão, não há recuperação, quebrou-se o cristal, está perdido. Mas não, o nosso Deus não é assim. Veja, Deus, o Deus tão santo, profundamente santo que Ele é, Deus tinha tudo nessa história para dizer assim, acabou, ponto final nessa história, não quero mais, terminou tudo. Mas Deus, Ele não desistiu do homem, Deus não desistiu de estar envolvido com o homem, e tudo isso por quê? Por causa desse amor, esse amor que faz a base de tudo isso, esse amor que faz parte de Deus e do qual o levou a querer estar, que nós estivéssemos novamente envolvidos com Ele. Então este é o nosso Deus, irmãos, que à luz dessa introdução a gente precisa pensar, o Deus que nos ama, o Deus que Ele quer que nós sejamos adoradores dEle e vivamos essa adoração profunda e verdadeira. Ele quer que nós estejamos envolvidos com Ele, e Ele quer que nós estejamos envolvidos com o que Ele está fazendo, porque essa é uma das expressões mais lindas que se tem. Quando um pai ele está fazendo alguma coisa, ele teria todo o direito de falar, filho, sai daqui que eu não quero você aqui. Isso aqui é coisa de gente grande, isso aqui você não deve estar metido aqui, você não deve estar envolvido aqui. Mas é quando um pai, ele para tudo, ele reduz o tempo, a energia, o tempo que ele faria aquela tarefa, ele para tudo, ele se dedica, ele permite que o filho esteja ali, porque mais importante do que está se fazendo é querer que o filho esteja envolvido com ele. Que o filho participe daquele momento, porque ali, por mais que seja alguma coisa de gente grande, é um momento do qual o pai e filho estabelecem um vínculo e ambos são profundamente, cada vez mais relacionalmente envolvidos um com o outro. E Deus é esse que, quando vai fazer das suas coisas, Ele quer envolver o homem, e é esse assunto que nós vamos olhar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías, do Antigo Testamento. Nós hoje iremos olhar aqui um texto bem conhecido desse livro, bem estudado em muitas vezes. Certamente você já o leu, você já passou por esse conteúdo. Isaías, no capítulo 6, nós leremos dos versículos 1 a 8.
Vamos lá. Isaías 6, versículos 1 a 8. Lerei aqui na NVI, que traz como título aqui o chamado de Isaías, o chamado do profeta Isaías, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então, Isaías, gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E então eu respondi, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me. Irmãos, esse é o texto aqui do chamado profético, um texto do chamamento de Isaías para o seu ministério profético. É um texto do Antigo Testamento, nós devemos entendê-lo aqui dentro do momento do qual ele faz parte, a história de Deus com o homem, ou seja, é uma época aqui que se dirige só para Israel e tem muita coisa diferente aqui. Não existia aqui nesse tempo esse conceito que nós vamos ver a partir do Novo Testamento, esse conceito de missões que é amplificado. Mas nesse tempo aqui havia só uma destinação para Deus que era centrada na nação de Israel. Israel era a nação para ser a luz das nações. Os outros povos, os chamados gentios, eles poderiam sim ter uma experiência com Deus, mas tinha que ser pelo meio do se agregar a essa nação de Israel. E aqui a gente vê essa experiência então de um chamado ministerial sendo feito a Isaías ao ministério profético. E tudo isso se dá por uma visão, algo que Deus coloca para Isaías. Começo do capítulo nós vamos ver, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que foi muito bem sucedido em muitos aspectos na história do reino de Israel. Ele deu muito certo por um bom período do seu reinado, mas ao longo dos anos e caminhando para o fim, ele saiu fora da linha e ele decepcionou em alguns aspectos. Mas ele foi alguém que foi muito bem quisto, estimado por conta de tudo que ele fez e produziu a respeito do seu reinado. Mas quando nós pensamos num reino é a figura mais majestosa, mais grandiosa que existe a respeito de figuras humanas desse tempo aqui. E quando nós estamos falando sobre um momento em que reis estão passando e outros estão vindo, nós estamos falando sobre essa transferência, essa transição de poder, em que um poder encerra os seus dias e o seu tempo e o outro vem na sequência. Mas aqui a gente vê logo no primeiro versículo aqui, Isaías estabelecendo que essa visão acontece no momento da história em que reis humanos, reinados terrenos estão passando, estão se transportando de um para o outro, a sequência, o ciclo vai se passando de um para o outro. Mas enquanto nessa realidade terrena isso está acontecendo, Deus está e não sai do seu lugar imutável, estabelecido, perene, constante do seu reinado espiritual.
Mas a aba das suas vestes, elas preenchem o templo. A aba das suas vestes tem a ver com essa indumentária da vestimenta, do qual um monarca, alguém poderoso vestia, e dava essa conotação toda do poder, da autoridade que estava sobre essa pessoa. Então Isaías está falando aqui de duas realidades, de reis humanos passando, se transportando de um para o outro, aqui essa realidade mudando de uma para outra, coisas mudando aqui, mas Deus sempre soberano, reinando, e de uma forma que o seu domínio, o seu governo interfere, acontece, alcança essa realidade da terra. E tudo isso acontece dentro dessa visão de Isaías, é uma visão no instante em que a adoração acontece. E haviam serafins em cima do templo. A gente deve se lembrar que no antigo Israel, o templo era o lugar que simbolizava a presença de Deus. Hoje, no Novo Testamento em diante, nós vamos ver uma outra realidade, mas aqui no antigo Israel, era a cidade santa, era o monte santo do Senhor, era onde Deus estabeleceu para habitar, para estar ali. É por isso que essa construção da visão da qual Isaías tem, ela acontece nesse ambiente que envolve o templo, porque representa a presença do Senhor na terra. Mas aqui o texto ele vai dizer que haviam serafins em cima do templo e eles clamavam uns para os outros, eles testificavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E é importante, irmãos, a gente reparar isso aqui, porque às vezes a gente lê o texto e aparentemente ele, de uma forma até fria, parece uma coisa comum, algo simplesmente passageiro, é algo como que se dissesse assim: olha, chegou algum anjo-chefe para esses serafins e disseram para eles assim: vocês vão ficar aqui e vocês vão ficar repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a sua glória enche toda a terra. Como se fosse simplesmente assim. Mas não, esses serafins eles simbolizam aqui, eles representam o que a adoração é. São serafins que estão enxergando, participando, constatando, percebendo a presença de Deus, e eles ficam extasiados, eles ficam vislumbrados, eles estão de algo diante que mexe com as estruturas deles, e tudo que eles somente podem fazer nesse instante que eles reconhecem tudo isso é ficarem perplexos, ficarem impactados por aquilo, e é como se eles dissessem: isso é algo lindo, grandioso, majestoso, Ele é santo, é uma santidade da qual não se existe outra igual, está acima de tudo e de todos, Ele é santo e Ele preenche toda a terra de tão grandioso que Ele é. Quando nós enxergamos essas figuras de adoração acontecendo, envolvendo a figura dos anjos, tem a ver com essa constatação, essa percepção tão poderosa de gente que está, de anjos, de seres espirituais que estão participando da presença de Deus e percebem o quanto aquilo é grandioso, o quanto aquilo é poderoso. E nós precisamos, irmãos, abrindo um parênteses aqui, entender que a adoração é isso. Já abro aqui um parênteses. Adoração é essa realidade da qual a gente percebe Deus, enxerga Deus, constata Deus. E é importantíssimo a gente entender o que a adoração é, porque a adoração ela nos leva ao ato inevitável de proclamar sobre o que nós constatamos. Porque é algo maior, é algo sublime, é algo supremo, é algo poderoso. É quando nós temos um testemunho de vida do qual nós fazemos questão de contar para o maior número de pessoas possível. Porque é uma maneira de você dizer: eu estava lá, eu vi, eu presenciei, eu fui alvo disso, foi sobrenatural, foi sem igual, é verdade, eu vi com os meus próprios olhos, e eu tenho que te contar. É maravilhoso quando nós lembramos testemunhos profundos de algo que Deus fez e a marca de Deus estava ali perfeita, tinindo algo cristalino do qual nós sabemos que era Ele ali. A Bíblia diz, e a natureza também é um momento disso, a natureza declara a glória de Deus. Irmãos, quantas vezes eu já me parei em lugares, em contextos naturais, e eu olhei e eu falei assim: como não crer em Deus? Como não perceber a grandeza criada? Como não adorar? Olha como isso é lindo, olha como isso depõe, olha como isso conta sobre aquele que criou e fez todas essas coisas lindas, majestosas, sem iguais. Coisas que são paisagens profundas, das quais a gente percebe assim, é uma criatividade sem limites, é algo tocante, poderoso. Eu gosto de reparar também isso a respeito do corpo humano.
A gente nem faz ideia de como a gente funciona, mas todas as vezes que a gente vai fazer algum estudo médico, a gente vai passar por algum exame, a gente está em meio a algum tratamento, a gente começa a estudar como esse corpo funciona. Gente, a gente pensa como tudo é tão perfeito, como tudo é tão grandioso, como tudo é tão poderoso. A gente vê que tem uma inteligência profunda, maior, tão sobrenatural que nos fez. E aqui a gente pensa, a gente sente, a gente se locomove, um coração pulsa, um pulmão dá condições que isso aconteça, o intelecto está funcionando, e tudo isso é perfeito porque algo foi pensado, algo foi elaborado. Os homens gostam muito de dizer sobre a ciência também como algo, não, mas a ciência é o homem que domina. Mas quem é que deu suficiência, capacidade, faculdades ao homem para que ele possa compreender, para que ele possa se deparar? A engenharia, o que o homem faz, as coisas que o homem produz, a capacidade humana, tudo isso atesta a grandeza de Deus. E essa medida do atestar, quando nós estamos de olhos abertos, quando nós percebemos, quando nós constatamos, é como os anjos, a gente começa a perceber: uau, que Deus poderoso é esse? É disso que os anjos estão vivendo aqui, constatando, do qual Isaías presencia e assiste na sua visão. O texto vai dizer que uns umbrais se moveram com a voz que clamava, e o templo encheu de fumaça, dizendo respeito aqui à intensidade do que em visão Isaías assistiu. Isso era intenso, era profundo, era poderoso. A fumaça é algo que simbolizava esse movimento da presença de Deus, a simbologia da presença de Deus. Nós vamos ver desde o Êxodo 19, isso representando o Deus que Ele está ali, a presença dEle está manifesta, mas de uma forma Ele também não pode ser visto. Isso é um jogo muito interessante. Mas a gente percebe então que esse preenchimento acontece no templo, porque esse Deus, embora seja eterno, grandioso, majestoso, Ele está presente na realidade da qual Isaías está inserido. E aí, diante disso, acontece o quê? Uma constatação pessoal, porque Isaías vê que ele está ali diante da presença de Deus. E aí a fala dele é: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou alguém de lábios impuros, em meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o rei. E isso é algo muito próprio da adoração verdadeira, que é essa adoração que nos faz reconhecer quem Deus é, e no contraponto nos faz nos enxergar quem nós somos, faz nos perceber quem nós somos, onde nós estamos. E aí, quando isso é real, quando isso é profundo, isso nos constata do quanto nós estamos distantes, aquém, quando nós estamos descompensados diante desse Deus que é perfeito. E é nesse instante que um dos serafins vem com uma brasa viva do altar e toca a boca de Isaías e diz: a brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Aqui nós vemos aqui a figura de um ato sacerdotal sendo feito, algo que vai elevar a condição de Isaías. Isaías, ele fazia parte da família real. Isaías, ele já fazia parte da família, da conjuntura, da estrutura sacerdotal, mas aqui ele não vai ser apenas continuar em ser um sacerdote, mas ele vai ser profeta. E nós vemos aqui em tudo isso uma tipificação muito messiânica também, apontando para Jesus, fazendo uma ideia da futura obra messiânica, do Messias, de Jesus, porque só depois disso, só depois de Isaías ser purificado, é que existe essa convocação, essa provocação, essa voz do Senhor dizendo: e aí, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí a gente assiste então Isaías respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, Isaías sendo alcançado por uma visão. Essa visão de dupla realidade, em que uma realidade toca, interfere na outra. E tudo isso está acontecendo nesse ambiente da adoração que acontece, uma leitura aqui espiritual, que causa em Isaías a consciência do adorador. Ele vê a Deus, ele percebe a Deus e percebe quem ele é, quem ele está, onde ele está na sua condição. E é nesse momento em que o serafim vem com a brasa viva e dá condições para que Isaías permaneça ali e siga alinhado em condições de caminhar na presença de Deus, do qual ele está ali diante dele, na presença dele. E é bem interessante a gente ver isso aqui, porque a gente vê essa leitura que é bem messiânica novamente. O serafim que com a brasa dá condições para que Isaías permaneça ali e receba o seu chamado.
E tudo isso tem a ver com a conjuntura do relato, da vinda, aponta em ideia também para o Messias, porque é Deus, o Pai, que com o envio do Filho, dá condições para que o homem depois vai ser salvo. Deus, o Pai, dá condições para que o homem venha a ser salvo por meio do Filho. E é Jesus, o Filho, que por meio da sua ida à cruz, dá condições para que o homem seja religado a Deus. Então, essa obra de Deus trabalhando na vida, na existência do homem, sempre tem a ver com esse Deus que fornece condições, que dá a possibilidade de que tudo isso aconteça. Mas depois de tudo isso, Deus pergunta: a quem enviarei? O grande concílio celestial do qual Deus está ali, anjos fazem parte, Deus pergunta: a quem enviarei? Ele provoca essa pergunta retórica. E a pergunta que eu trago aqui é: irmãos, Deus precisava de Isaías? Precisava de Isaías? Deus grandioso, majestoso, criador de todas as coisas? É óbvio que não, não é verdade? Mas o que está no coração de Deus então em perguntar ali diante daquela situação, querendo de fato trazer Isaías para essa situação, né? A gente percebe essa essência de Deus que quer envolver Isaías. Deus poderia fazer a obra conforme Ele próprio. Deus poderia suscitar outros caminhos, outras formas, outras maneiras de ser. Mas Deus, Ele quer envolver Isaías. Ele joga a pergunta, porque Ele quer que Isaías venha para perto dele e faça parte disso. Isaías, na prontidão do seu chamado, do chamado que foi feito a ele, ele diz que ele ali está, e ele está para aproveitar aquilo. Aplicando para a gente aqui, ideias fortes aqui desse texto aqui para a gente. Irmãos, quero destacar aqui para a gente sobre esse Deus que não precisa de nós, mas Ele quer nos envolver do jeito dele. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do Jonas, Deus não precisa do irmão Luiz, Deus não precisa da irmã Olga, mas Ele quer nos envolver, Ele quer nos ver fazer parte desse processo. A gente vê que Deus não descartou o homem quando o homem falhou no Éden, mas amou e quis envolver o homem de volta na história. Nós vemos aqui que Deus quis envolver Isaías do jeito dele, é Deus que abre a pergunta, a provocação e fala: e aí, Isaías? Nós vemos que Jesus vem na terra, vem cá, Jesus precisava de 12 homens para fazer o ministério dele? Jesus estava com falta de braços? Jesus não tinha possibilidade de fazer o ministério por ele mesmo? A realidade do ministério de Jesus é que Jesus começa sozinho, e Jesus tinha condições de fazer tudo sozinho, mas nós vamos perceber essa leitura, esse jeito de Deus o Filho aqui, Jesus chamando 12 homens para que estivessem envolvidos com Ele. Jesus comissiona esses 12 homens para caminhar com Ele. Nós estudamos esses dias aqui sobre a grande comissão, e a grande comissão é uma história de envolvimento. Deus poderia até fazer pedras clamarem. Jesus disse isso quando Ele estava na entrada triunfal lá, é ou não é? Lucas 19. Mas Ele é aquele que chama homens para estar envolvidos com Ele. E nós vemos também Jesus envolvendo a igreja que haveria de ser por meio do Espírito Santo depois. E hoje nós somos os que estão aqui na vez da situação. Nós precisamos entender essa construção, essa ideia de que Deus, Ele quer nos envolver. E por que, pastor? Por que Deus quer nos envolver? Por que Deus faz tanta questão? Por que Deus, Ele mexe os pauzinhos para que isso aconteça e seja assim? E nós devemos nos lembrar, nós devemos nos voltar à ideia e entender que tudo isso é porque Ele nos ama. Porque, irmãos, Deus, Ele sabe, presta atenção nisso. Deus, Ele sabe que estar envolvido com Ele, para nós, é o melhor que pode nos acontecer. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer te ver totalmente feliz. Deus, Ele quer te ver totalmente abençoado. E o jeito de Deus eu vou dar um jeito de envolvê-lo, eu vou chamá-lo, eu vou abrir oportunidade, eu vou abrir caminho para que isso aconteça. Ele nos ama, e justamente por nos amar que Ele nos chama ao envolvimento, e Ele nos chama a esse ambiente de adoração.
Eu quero ler aqui com você o que está lá em Jeremias 9, 23 e 24, 2 versículos que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não, nem se glorie o forte na sua força, também não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, aquele homem que quiser se gloriar, que ele se glorie nisso, em me entender e me conhecer, porque eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Para Deus, tudo que Ele mais quer é ver o homem participante, ver o homem envolvendo-se com Ele, ver o homem, de fato, mergulhado nessa experiência de entender Deus, de conhecer Deus e se lançar a isso e buscar por isso e ir nesse passo em direção disso mais e mais e cada vez mais para a sua vida, porque isso é o que há de melhor e perfeito para a vida do homem. Quero que você saia daqui nessa noite com essa consciência e destaque essa força na sua mente de que Deus quer nos envolver, Deus quer te ver envolvido, porque Ele te ama, e como um pai que muito ama o seu filho, Ele quer que o filho esteja perto, envolvido naquilo que ele está fazendo. Porque como Pai santo, bom, amoroso, bondoso que é, Ele está fazendo boas coisas, Ele está fazendo as melhores coisas, Ele está fazendo as perfeitas coisas, e se Ele que é o Pai, é bom, é tudo isso, Ele está fazendo essas coisas, Ele quer que os seus filhos estejam envolvidos com Ele, naquilo que Ele está fazendo. Ele não quer que os filhos estejam dispersos, alheios, perdidos, distantes dele, mas Ele quer que os seus filhos estejam próximos a Ele, com vínculo, com envolvimento, participando de tudo aquilo que Ele está fazendo. Quero destacar também uma segunda aplicação para nós aqui. Deus, Ele nos leva ao ambiente de adoração, ao ambiente em que tudo acontece. Por quê, pastor? Por que Deus faz isso? Porque é o jeito de Deus. Deus, Ele nos chama ao envolvimento. A gente precisa entender esse padrão, esse jeito de Deus agir. Uma vez que nós somos envolvidos, Deus se revela para nós, ou seja, Ele se mostra cada vez mais para nós. E quando Ele se revela, nós o percebemos, aí pelo nosso lado nós correspondemos, nós constatamos e temos então a oportunidade de adorar. E quando adoramos, proclamamos. Anunciamos, dividimos, compartilhamos, repassamos daquilo que a gente foi nos revelado, nós percebemos, nós então adoramos e nós multiplicamos e repassamos aquilo adiante. Nós vemos isso manifesto aqui no texto de Isaías que nós observamos, a visão que vem e acontece para Isaías como algo que Deus trouxe para ele, Deus fez chegar a ele, chamando ele ao quê? Ao envolvimento. Então Deus se revela em meio a essa visão. E em meio ao Deus se revelar, Isaías percebe Deus se revelando, e quando Isaías percebe esse Deus grandioso diante dele, acontece nele a consciência, ele adora, ele percebe esse Deus grandioso próximo a ele constata esse Deus. E a partir disso, ele vai na direção de ser um anunciador, um comunicador daquilo que ele presenciou, porque isso é tão grandioso, algo daquilo que ele participou, que ele não pode mais conter-se nele mesmo, mas ele, uma vez feito apto a participar disso, ele quer participar desse processo mais e mais. Nós vemos esse padrão também nos discípulos. Os discípulos são chamados por Jesus, e à medida que eles caminham, convivem, partilham, fazem parte do dia de Jesus, Jesus se revela para eles. E na medida em que Jesus se revela mais e mais e mais para eles, eles vão descobrindo Jesus, eles vão entendendo Jesus, eles vão se maravilhando com Jesus, eles estão cada vez mais encantados, mesmo em meio às suas falhas, com Jesus. E na medida em que eles percebem Jesus, eles adoram Jesus, eles vão se mergulhando nessa experiência de conhecer Jesus, e vão sendo possibilitados de se tornarem os porta-vozes de Jesus e passam a ser anunciadores. A gente viu isso no último dia que a gente pregou aqui nessa série, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, o pessoal diz para eles, olha, parem de falar dessas coisas, e eles dizem, nós não podemos parar de falar daquilo que é tão fenomenal, tão fora do sério, tão fantástico para nós.
Nós não podemos parar de falar essa mensagem transformou, revolucionou a nossa vida. Nós agora não conseguimos segurar isso dentro de nós, mas nós temos que repassar isso adiante. Esse mesmo padrão nós percebemos também diante da igreja. A igreja que é chamada por Jesus, e Jesus, por meio do Espírito Santo, se revela a essa igreja, e o livro de Atos vai mostrar essa ação do Evangelho, ali nos primeiros dias, através do Espírito Santo, naquela comunidade. Os crentes vão percebendo cada vez mais essa grandeza de Deus e adoram e percebem isso, e à medida que eles percebem e se lançam a isso, eles são possibilitados de serem então os porta-vozes, e eles passam a multiplicar, a repassar, a viver missões que chegaram para nós até hoje. Então nós precisamos entender esse jeito de Deus, que acontece aqui com Isaías e que está para nós hoje também. Nós precisamos pensar sobre: fomos atraídos, fomos chamados ao envolvimento. Na medida que viemos para o envolvimento, Deus se revela, e na medida em que Deus se revela, essa revelação, ela toca a gente, ela nos faz perceber Deus. Na medida em que a gente percebe Deus, a gente adora, a gente constata a grandeza dele, a gente vislumbra tudo o que ele é, e diante disso, a gente não pode conter mais para nós as grandes verdades, os grandes encantos que se há em perceber Deus. E é sobre esse ambiente de adoração também que é o terceiro ponto que eu quero aplicar hoje, nessa noite, falar com você em que tudo isso acontece. Esse ambiente que é sobre estar junto com Deus, estar junto com Jesus, de estar envolvido no que Deus está fazendo, de estar comprometido com o que Jesus está realizando, e em tudo o que diz respeito a eles, porque tudo isso tem a ver sobre estar perto deles. Perceba, irmãos, olha, Deus trouxe Isaías para perto, essa visão, esse encontro pessoal. Jesus trouxe os discípulos para perto, para caminhar com ele. E tudo isso por quê? Porque perto deles, perto de Deus, perto de Jesus, por meio dessa revelação e dessa adoração, esse maravilhar, essa vida partilhada acontece e capacita a experiência de comunicar, de repassar, de multiplicar, de ampliar para diante daquilo que você participou. Eu trouxe um exemplo aqui para pensar nisso nessa noite. Eu nunca fui para Foz do Iguaçu, nunca fui, mas muitas pessoas já foram, já visitaram lá. Pessoas já foram lá e elas podem testificar do quanto aquilo é uma beleza natural exuberante. Tudo que eu tenho são fotos, são vídeos que eu já vi, hoje dentro dos mecanismos e recursos que, por exemplo, a internet dá. Mas eu não estive lá presenciando a beleza natural, in loco, desse lugar maravilhoso do Brasil. Mas muitas pessoas foram, presenciaram, e elas podem depor, porque elas viram com os seus próprios olhos. Eu quero chamar a atenção para esse exemplo, no sentido figurado, só que pensando a respeito do nosso Deus. Irmãos, Deus, ele não quer que você conheça as cataratas para simplesmente poder falar delas, porque você foi um dia lá e conheceu elas. Ou ele não quer que você visite as cataratas algumas vezes e repita essa visita para sempre poder dizer o quanto elas são bonitas, o quanto elas são impressionantes, o quanto elas te fazem ficar vislumbrado, estonteado de tão belas que elas são. Mas Deus, tudo que Deus quer que você, no sentido figurado que eu estou propondo, Ele quer te ver se mudando para lá. Porque você foi para um ambiente em que você testificou algo tão grande, tão poderoso, tão belo, do qual não se trata um único evento ou realização do qual você participou na vida, ou de um lugar do qual você gostou e até voltou algumas outras vezes lá, mas tem a ver com um lugar de onde você já viu, já se encantou, é tão extraordinário, é tão profundo, do qual, de uma forma, você falou assim: eu quero mudar para lá, eu quero ouvir o som das águas todos os dias, eu quero presenciar essa beleza todos os dias, eu quero presenciar essa grandeza natural, gigantesca, eu quero abrir a janela de casa, eu quero ver tudo aquilo lá. Eu quero presenciar essa beleza dia após dia da minha vida. Eu não quero me esquecer, porque isso é muito grande, isso é muito profundo, e é algo do qual eu quero
para a minha vida. Quando a Bíblia fala sobre anjos adorando o tempo todo, falam sobre esses anjos que participam da beleza, da grandeza de Deus, dia após dia. É por isso que nós estamos falando aqui sobre essa construção toda, implícita em, para você ser um perfeito missionário, você tem que ser um adorador. Porque é algo do qual você experimenta, você caminha com Deus, você conhece a Deus, você vislumbra o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus está fazendo, como Ele é grande, como Ele é amoroso, como Ele é grandioso, e isso não te pode fazer conter as palavras em você, mas você quer anunciar, você quer transmitir esse amor para frente, você quer distribuir essa informação para todos os limites dos quais você possa distribuir. Porque muitas vezes o que nós temos percebido é que os crentes, eles experimentaram algo grande com o Senhor, mas tem a ver com um momento isolado das suas vidas. Foi algo marcante, de alguma forma eles passam a viver como aquilo marcou a vida e a partir de agora será diferente, mas é um lugar que eu não volto mais lá. Ou talvez eu volte mais algumas vezes, mas o que Deus quer nos ver é envolvidos com Ele, dia após dia, participando das bênçãos que Ele tem para nós, de dia todo dia uma nova realidade. Não há problema em nós termos as nossas vitórias, os nossos êxitos, os nossos testemunhos de outros momentos de vida e a gente gostar de testificar deles. Mas o que Deus tem feito nas nossas vidas nos últimos dias, nas últimas semanas, nas últimas temporadas? Deus tem marcado a sua vida? Ou será que Deus só tinha algumas coisas pontuais, algumas belas imagens, alguns quadros isolados para te mostrar de quem Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele pode realizar na vida do homem? Às vezes homens não têm vivido o compromisso missional de falar desse Deus, de expor a beleza desse Deus, de conclamar e dizer e repetir e multiplicar sobre esse algo tão extraordinário de quem Deus é, porque às vezes Deus ficou no lugar lá no passado, ficou reservado lá. Eu quero trazer esse ambiente da adoração que deve fazer parte da vida daquele que caminha com Deus, daquele que está na presença de Deus, daquele que vive uma vida buscando estar perto, para estar envolvido, para experimentar o vínculo que transforma a vida dele, o vínculo que o faz querer disso cada dia mais. Porque por mais que tenha sido bonito uma vez, ele quer viver aquilo todo dia. Ele não quer sair daquele lugar. Ele não quer deixar de ouvir a voz de Deus. Ele não quer deixar de viver novos testemunhos. Ele tem fome e sede de Deus. E ele coloca, ele implica, ele abre mão de coisas, fatores, situações da vida dele, porque ele encontrou algo maior e ele quer viver por aquilo. É disso que nós estamos falando aqui. Tantas vezes, o grande impasse que existe sobre o aspecto de crentes viverem a realidade missional nas suas vidas, é que eles não têm vivido próximos a Deus, eles não têm se encantado mais com Deus, porque eles não estão envolvidos com Deus, eles não estão envolvidos diretamente naquilo que Deus está realizando. Eles não adoram, e quando não adoram, Deus é mais um conceito de alguém que é importante, é marcante na sua vida, mas tem a ver com um instante, tem a ver com uma etapa, tem a ver com uma temporada, mas de alguma forma isso passou e ficou. Mas quando você se encanta com Deus, quando você tem testemunhos de trás, tem testemunhos atuais para contar, quando você busca por Deus, Deus se revela, e quando Ele se revela, você adora, e quando você adora, você proclama. Você anuncia, você tem prazer em testemunhar, em depor de um Deus que é real. É uma beleza que não tem a ver somente com o teu momento de salvação, mas é uma beleza que tem a ver com um Pai amoroso que está presente na sua vida. Um Pai que quer marcar a sua vida, um Pai que tem novos capítulos e episódios para a sua vida, e Ele quer te fazer experimentar essas coisas na sua vida. Precisamos nos atentar a isso, porque Isaías, depois de ver a glória de Deus e ser feito apto, ele está pronto para dizer o sim para Deus. Ele quer viver, ele quer estar envolvido no que Deus está fazendo. Tem duas parábolas marcantes do Novo Testamento que vão dizer sobre alguém que explorava tesouros, mas um dia ele achou um tesouro que era maior do que qualquer coisa que ele já tinha conhecido. E aí ele fala assim: olha, eu vou vender tudo porque esse eu não posso perder. Uma outra parábola vai falar sobre alguém que comercializava pérolas. Ou seja, era um especialista em pérolas.
Ele sabia reconhecer uma pérola de valor. E quando ele encontra uma determinada pérola, ele sabe que todas as outras que ele tem no acervo, no repertório dele, valem a pena de ser aberto mão, porque ele entendeu o valor daquela pérola, e ele fala, eu vou. Irmãos, pensem comigo, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas que abrem mão de tudo, para serem missionários em lugares do mundo, que nos assustam só de ouvir falar. Por que eles fazem isso? Porque eles são loucos? Porque eles não têm amor à vida? Porque eles não sabem mensurar coisas? É gente que entendeu o valor do qual estava diante deles. E quando eles constatam esse valor, quando eles percebem, é como Isaías, eles falam, esquece tudo, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero estar envolvido com isso sim. Eu quero, Senhor, eu estou aqui, eu sou o primeiro da lista. Esquece o resto. Eu quero estar envolvido, porque eu sou um adorador. Eu adorei, eu reconheci, eu constatei, foi me revelado, eu participei dessa presença, dessa grandiosidade, eu vou para cima. Mas tantas vezes isso não acontece, porque simplesmente não se aprendeu a se desfrutar da presença de Deus. Talvez não se enxergou todo o valor que essa pérola tem, que esse campo, que esse tesouro tem. Talvez valha a pena de vez em quando viajar e curtir um turismo para um determinado lugar, apreciar a presença de Deus, mas você não falou, olha, eu quero morar lá. Mas olha só, veja só, Deus em amor, Ele fala assim, ei pessoal, eu quero envolver vocês, eu quero vocês lá. Algumas terças-feiras, quando a gente faz um momento nosso de oração de manhã, a irmã Olga está orando, a irmã Olga diz assim na oração dela, Pai, o Senhor não deu essa obra para os anjos fazerem, mas o Senhor colocou nas nossas mãos. Deus poderia ter colocado anjos para fazer, irmãos, mas Deus Ele quer que a gente se depare, que a gente se encante, que a gente adore, que a gente constate, que a gente seja como os anjos em dizer, isso é grande demais, isso é maior, isso é gigantesco, e eu quero mergulhar nisso dia após dia cada vez mais. No começo do culto nós lemos aqui Salmo 27:4 que diz assim, o salmista dizendo, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu tenho fome e sede, o que eu procuro, eu quero viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, eu não quero visitar lá, não quero visitar a presença de Deus, tem uns lances, tem uns momentos, tem alguns dias os quais eu vou para lá, mas eu quero fazer parte desse lugar, eu quero habitar aqui, eu vou construir a minha casa nesse ambiente aqui, para que eu contemple a bondade do Senhor e busque a sua orientação do que Ele quer para a minha vida o tempo todo. Quando eu ilustro nesse pé aqui, irmãos, eu não estou dizendo que cada um de nós precisa ser missionário, precisa abrir mão da sua própria vida e ir para o campo missionário. Tudo tem a ver com o que Deus designou você para ser dentro do plano dEle. Porque dentro do rol de coisas que Ele está fazendo, existem aquelas das quais tem tudo a ver para você estar envolvido, porque Ele te fez para isso. Mas a grande questão é que muitas vezes pessoas ficam negociando porque não compreenderam o valor de estar nesse nível de envolvimento. Não tem a ver com compreensões sobre o que você deve fazer de uma forma objetiva dentro de um padrão que vale para todos aqui. Mas tem a ver com você olhar para o Senhor e falar assim, Pai, o que quer que o Senhor quer que eu esteja envolvido, eu quero estar envolvido, porque da onde eu não quero estar fora, é de estar perto do Senhor, é de estar envolvido naquilo que o Senhor está fazendo, e onde o Senhor quer me envolver, porque eu quero estar perto do Senhor. Eu quero participar de contemplar a tua beleza, a tua grandeza, a tua realização. Eu quero ser um adorador de verdade, porque quando eu adorar, quando eu perceber esse Deus dia após dia na minha vida, eu vou ser um proclamador com eficácia, com constância, porque é um Deus do qual eu convivo, do qual eu conheço, do qual eu me aprofundo em conhecer, do qual eu tenho cada vez mais conhecimento, e mais encanto, e mais admiração, e mais contemplação, e eu quero dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é significante, tudo para a minha vida. A gente fala sobre viver missões, ser missionário, e o missionário é esse que, antes de tudo, ele adorou, ele encontrou com Deus que se revela, ele se impressionou, ele reconheceu, e ele não quer sair desse lugar.
e ele tem uma atitude de prontidão, como Isaías, o texto aqui nós vimos, ele teve. E ele, precisamos concluir aqui hoje, nessa noite, pensando, Deus nos chama ao envolvimento com Ele. Ele quer se revelar para nós. Ele quer se revelar dele para você, para a sua vida e para aquilo que Ele quer te envolver. Ele quer te assistir sendo um verdadeiro adorador que participa nos pés dele daquilo que Ele quer estabelecer vínculos, realização, construção, te envolvendo naquilo que Ele está fazendo, de uma forma totalmente envolvida, como Isaías viveu, como Isaías se dispôs. E aí, segundo o que a gente viu aqui na visão, todo o templo foi tomado pela glória, pela presença dEle. E na medida em que Deus, Ele preenche cada espaço do nosso ser, porque Ele se revelou, a gente se rendeu, a gente adorou, e Ele preencheu, na medida em que a gente está envolvido nele, Ele vai tomar todos os espaços da nossa vida. E a glória dEle vai se revelar na nossa vida. As pessoas vão poder olhar para nós e vão entender que não se trata da gente, não se trata do que produzimos segundo as nossas próprias consciências, ações, entendimentos, leituras, mas tem a ver com Deus que tem levado-nos a ser aquilo que Ele tem de melhor a realizar em nós, porque simplesmente estamos tomados pela presença dEle, tomados pela direção dEle. Isso é algo do qual tem tudo a ver com essa realidade de missões, porque ter só uma mensagem para anunciar fria, que não tem algo a ver com você, isso passa, isso não tem raiz, isso não tem essência, mas para que a gente tenha uma alegria de ofertar, de orar para um missionário do qual você nem conhece o nome, para que a gente participe se importando com essa causa lá de longe ou lá de perto, seja ofertando para quem está do outro lado do oceano, do continente, ou seja indo no hospital, seja indo numa prisão, seja evangelizando alguém que você conhece, o que quer que seja, para tudo isso, você precisa viver essa adoração que te transforma, te impacta e te leva a anunciar daquilo que você tem vivido. Senão isso serão palavras simplesmente de efeito que terão seu prazo de validade, não cumprirão a êxito, acaba aquilo que Deus espera e quer que seja produzido pela sua vida. Deus não quer que você seja um repetidor de conceitos, mensagens, textos prontos evangelísticos. Deus quer que você seja um adorador. E quando você contempla aquilo que Ele te revelou, você se encante, tudo que você tem que fazer é anunciar, porque você não consegue viver outra coisa. Deus quer envolvimento de nós, Deus espera uma adoração verdadeira, uma adoração que vai resultar em anunciação e proclamação, por consequência, como os anjos anunciam e proclamam o tempo todo, porque estão na presença dEle, e Deus quer que nós estejamos na presença dEle, envolvidos com Ele, adorando, reconhecendo e assim anunciando por consequência daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós concluímos esse tempo aqui de reflexão na Tua Palavra e assim o fazemos porque esse é um tempo de olhar e se inspirar naquilo que as Tuas Escrituras nos trazem para nós. Isaías viveu uma ruptura de vida, uma elevação de propósito quando ele se deparou com o Senhor, o chamando a se envolver mais e se revelando a Ele. E quando ele se deparou com o Senhor se revelando a Ele, ele te adorou e essa adoração levou ele a partir para uma atitude de estar comprometido e mais envolvido a fundo naquilo que o Senhor tinha para ele realizar. Isso valeu, Senhor Deus, para Isaías, isso valeu para os discípulos do Teu Filho Jesus, isso valeu para a Tua igreja, isso vale para nós hoje. O Senhor quer nos enxergar, Pai, como aqueles que querem de fato, Pai, se envolver mais e mais com o Senhor. Pessoas que vão até o Senhor com fome, com sede, de conhecer o Senhor mais e mais, de entender mais o Senhor mais e mais, porque quer ver o Senhor se revelando mais e mais do Senhor para nós. Como é maravilhoso, Pai, perceber o Senhor se revelando do Senhor para nós e se encantar com isso e adorar por isso. Porque isso nos leva a uma vida, uma atitude de querer falar disso ser uma verdade nas nossas vidas, de ser algo que nos dá a maior felicidade possível. Isso nos faz, ó Pai, missionais, isso nos faz querer viver missão, e nos bota a missão nos nossos lábios, porque nós não podemos conter das maravilhas que a gente vive e assiste do que o Senhor faz, e do que o Senhor nos permite estar envolvidos em meio ao que o Senhor está fazendo.
Pai, no nosso tempo, época, geração, esses crentes, nós todos aqui reunidos, nós clamamos por essas coisas. Olhe para nós nesse aspecto, Pai. Não permita que a gente viva, Pai, vidas que de alguma forma já se encantou com o Senhor, com algum momento da nossa vida, ou às vezes simplesmente pensa que isso é uma visita esporádica a instantes que o Senhor nos proporciona. Mas o Senhor quer que a gente queira habitar na Tua presença para todo sempre. Participar da grandeza da glória, de adorar de verdade, porque a gente está vendo a realidade do que o Senhor está realizando. E isso nos traz uma medida de encanto e contemplação da gente querer mais e mais e mais disso. E quanto mais queremos mais e experimentamos disso, mais também anunciamos dessa verdade que ela é incontrolável dentro de nós. Porque ela não tem a ver com a gente, tem a ver com o que o Senhor faz para as nossas vidas e para outros que o Senhor quer alcançar por meio das nossas vidas. Faça-nos missionários, Senhor Deus, mas antes disso, faça-nos adoradores, Senhor Deus. Pessoas que se envolvem com o que o Senhor está fazendo, pessoas que te adorem, pessoas que estão rendidas diante da sua revelação e que te adoram e por consequência vivam a missão de proclamar a grandeza do que se assiste, do quanto o Senhor faz e realiza. É assim que nós clamamos, Senhor Deus, faça isso na minha vida, Pai, mais e mais, faça isso na vida dos meus irmãos aqui presentes, leve-nos a uma atitude de reconhecermos, ó Pai, quem o Senhor é, na sua grandeza, na sua magnitude, no quão digno e maravilhoso que o Senhor é, experimentar, ó Pai, também de nos reconhecer o quanto somos carentes do Senhor para experimentar, mais e mais, a aptidão, a capacitação do Senhor sobre nós, para proclamarmos, ó Pai, por uma condição natural, daquilo que o Senhor tem produzido, mostrado e exibido para nós, porque nós queremos habitar na Tua presença, nós queremos estar perto do Senhor para todo sempre. É assim que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.